Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no podcast Madalena Siqueira para mais um dos nossos momentos de espiritualidade. Você sentiu a falta? Se não sentiu, é porque você está acompanhando aí, fazendo a maratonada aí pelos vídeos, pelos mais de 150 salmos que aqui eu produzi e você está acompanhando. E você que está chegando pela primeira vez, que não sabe, caiu de paraquedas, não sabe o que eu faço aqui, qual é o intuito deste canal? Eu produzo conteúdo de desenvolvimento pessoal e também de espiritualidade. Eu ia falar primeiro espiritualidade e depois desenvolvimento pessoal. Mas eu coloquei à frente, um aliado ao outro. Por quê? Esse canal eu já tenho há mais de 6 anos. E, e a espiritualidade iniciei há mais de 6 meses aí no início do ano, trabalhar com a espiritualidade. Eu vi a necessidade de para que nós temos uma vida próspera em todas as áreas da nossa vida, nós temos que estar aliando aí a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e a nossa espiritualidade. Porque se nós não temos essa união, né, em tudo, nós não conseguimos aí deslanchar a nossa vida. Então, faz parte, a nossa espiritualidade está relacionada a tudo que nós fazemos. Então, aqui no canal do YouTube, você vai encontrar conteúdos meus aliando aí espiritualidade com o desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou dar continuidade aí para um dos livros, né? Trabalhando a nossa espiritualidade, a nosso desenvolvimento também, aliado ao nosso desenvolvimento pessoal. Hoje eu trago um conteúdo para você. Não se esqueça de se inscrever aí, se você não é inscrito, e deixar seu joinha já. Se inscreva para você não esquecer. E aperte aí o botãozão aí de se inscrever e dê o seu joinha, dê o seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie para mais pessoas. Então hoje, no último vídeo, que nós terminamos aí, né, a reflexão do Salmo de número 150, eu disse que eu ia retornar fazendo o livro do Eclesiastes, e depois Eclesiásticos, mas eu pulei Provérbios. Provérbio, pega sua Bíblia, nós vamos falar sobre Provérbios. Olha, muito interessante estudarmos a Bíblia, porque muitas vezes nós procuramos todas as coisas, queremos resolver a nossa vida e ficamos aí, ó, até procurando em vários vídeos para encontrar soluções para a nossa vida. E nós temos as soluções dentro da nossa casa. Nós temos, óbvio, nós também temos que procurar desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, conhecimento do modo geral. Mas nós temos aqui a palavra de Deus sagrada, aqui nosso livro diário de nossa consulta e de oração, que está toda a nossa vida aqui, para que nós podemos seguir os nossos antepassados, né? Tem a vida deles aqui, então e as experiências dele. Por que não aprender com as experiências dos outros, né? Por que não nos seguirmos aí a experiência de quem passou aqui e deixou seu legado? Então vamos lá, vamos modelar as pessoas que passaram pela Terra. Então eu trouxe o livro de Provérbios, que é logo em seguida. Após o livro do Salmo, você pega a sua Bíblia no último Salmo, do número 150, lá em seguida já vem o livro de Provérbios. Por que Provérbios? Porque ele é o livro seguinte, né? É porque é o livro seguinte aqui, né, após os Salmos, né? Terminou os Salmos, eu vou pegar. Porque o livro Provérbios é um livro da sabedoria, um livro que relata sobre a sabedoria. Não somente ele fala aqui da sabedoria do rei Salomão, mas ele volta um pouquinho para a sabedoria de Salomão, mas também os ensinamentos de um povo. Que a sabedoria, ela está relacionada, ela não está somente relacionada a grandes sábios, a grandes estudiosos, a grandes mestres. A sabedoria, ela é um aprendizado que qualquer um pode ter, do mais simples ao mais grande. E muitas vezes aquele que é grande pensa que tem sabedoria e não tem. E o simples tem sabedoria. Então, a sabedoria, ela é como se fosse um dom, ela é um dom dado por Deus a quem Deus decide dar. Então, mas a quem procura sabedoria, quem se interessa.
pela sabedoria. Todos nós temos sabedoria, mas muitas vezes nós não sabemos como, né, como aplicar a sabedoria nem na nossa própria vida. Muitas vezes nós entramos em relacionamentos, na nossa própria vida, e nós não sabemos resolver os nossos problemas porque nós não temos sabedoria, que está também correlacionado com o discernimento, o entendimento certo. Então, eu vou passar alguns exemplos aqui, eu vou ler um capítulo de. O livro da sabedoria tem 31 capítulos aqui na Bíblia, o livro da sabedoria. O livro de Provérbios, que nós vamos focar aqui em Provérbios. Eu já explico. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos que fala sobre sabedoria. E nós vamos aqui um capítulo por vídeo aqui. Vou falar um capítulo por dia, não vou, porque nem todos os dias dá para fazer a reflexão. Mas eu vou fazer contigo um capítulo por vídeo. E hoje, né, o primeiro capítulo, né, você pega, eu vou explicar um pouquinho sobre o Provérbios, livro de Provérbios. Então, eu vou dar uma lida aqui no contexto do livro de Provérbios para explicar o que o Provérbios, como que ele relacionou a sabedoria neste livro. O Provérbios é uma frase curta, né? Bem construída, que expressa uma verdade adquirida através da experiência que se impõe pela forma breve e pela agudeza das observações. Os provérbios são ensinamentos deduzidos da experiência que o povo tem à vida e sua finalidade é instruir, esclarecendo situações de perplexidade e fornecendo orientação para a vida humana como setas em uma estrada. Então, qual que é a sabedoria? É como o povo vive num contexto, numa sociedade, e a sabedoria é como setas que nós temos as leis de trânsito, né? Setas para a direita, setas para ela vai indicando o caminho, né? Qual o caminho certo que a pessoa deve ir. Ela é como se fosse setas, né? Então tem que saber como é que eu vou dizer? Não é esqueci a palavra agora. Tem que saber quais as setas, né? Quais as setas seguir. Se tem uma seta para a direita, um caminho a seguir, uma outra seta à esquerda. Se você está indo para um caminho à direita, você vai ter que ter discernimento e a seta da sabedoria vai indicar onde você vai seguir. Aí depois, ele fala aqui que o provérbio, a maioria, os provérbios nasceu da experiências popular que foi depois que foi coletada, burilada, editada por sábios profissionais desde o tempo de Salomão. 950 anos antes de Cristo, este livro foi editado, ele foi construído para futuras gerações das experiências daquele povo. Ele foi pegando aqui, ele diz que ele pegou as experiências, coletando experiências do cotidiano mesmo, dos relacionamentos. E não, ele disse, ó, foram atribuídos ao rei Salomão, porque o rei Salomão, já vou falar um pouquinho sobre o rei Salomão. Por que que ele está aqui no livro, né? Por causa de sua fama de sábio, né? O rei Salomão, ele foi o maior sábio, né? Na verdade, o maior sábio da humanidade, aí de acordo com a Bíblia, o rei Salomão, que ele soube, né? Ele soube fazer um pedido a Deus e usou sabedoria, né? Ele usou sabedoria para esse pedido. Daí ele foi considerado aí, né, um dos reis mais sábios, mais ricos do mundo, né? Ninguém foi tão rico, até na própria Bíblia fala que ninguém alcançou tamanha riqueza assim como o rei Salomão. Muito rico. É, além da sua sabedoria, né? Apareceu o livro, podemos ver aqui. Aí ele fala das coleções do livro aqui. Então, relatando o livro do Provérbios, é um livro que vai falar sobre as experiências de um povo. E destacando aqui, esse povo é o povo lá de Israel, lá do comecinho, né? Então, do povo de Israel e os assuntos burocráticos, os assuntos cotidianos deste povo. É como se fosse a voz do povo, é a voz de Deus, é a linguagem popular, é o popularismo. Dentro disso, eles foram relatando como é lidar, como é ter sabedoria, resolvendo as suas próprias situações. Muitas vezes nós não temos sabedoria para resolver os nossos próprios dilemas da vida. Então, é isso, né? Então, a sabedoria ela não está relacionada a
a um sábio, um grande, ou a um pequeno, né? Uma pequena. Sim, ela não é ingênua como a criança que ainda não aprendeu ainda. Ela tem que ter dado aí um crescimento aí nos primeiros passos do auto se conhecer, do autoconhecimento, né? Então, mas ela é simples. Ela é simples. Essa é a definição de sabedoria. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui para definir um pouco mais, para poder entender o livro de Provérbios. Eu vou ler aqui um capítulo. Eu vou ler o primeiro capítulo aqui. Não vou ler tudo, né? Eu vou ler só um pouco, para que você entenda qual é o intuito aqui dessa reflexão do livro de Provérbios. E depois eu vou citar um exemplo de sabedoria do rei Salomão aqui para endossar um pouquinho, um endosamento aqui do que eu estou falando sobre sabedoria. Sabedoria para viver é o prólogo. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender as sentenças profundas, para adquirir disciplinas e sensatez, justiça, direito e retidão, para ensinar sagacidade aos ingênuos. Olha, conhecimento e reflexão aos jovens. Que o sábio escute e assim aumentará o seu saber. E o homem prudente adquirirá habilidade. Para entender provérbios e metáforas, as sentenças dos sábios e seus enigmas, o temor de Javé é o princípio do saber. Porém, os idiotas desprezam sabedoria e disciplina. Aqui ele pede assim, que a sabedoria, ela tem que estar em todos, eu digo, na vida dos seres humanos, na nossa vida. Ela tem que estar na vida, ó, ela tem que estar na vida de todos. Ela tem que estar na vida dos jovens, né? Ela tem que estar na vida do ingênuo para que ele aprenda a ter sagacidade, porque a pessoa ingênua muitas vezes ela é passada para trás se ela não tem sabedoria. Então a sabedoria ela tem que estar em todos nós. Nós todos temos que ter sabedoria para ter aquele discernimento, para entender se a gente está sendo trapaceado ou não. Isso aí também é sabedoria. Está sendo enganado ou não. Então, é olhar de sabedoria, ela é uma palavra que, ela entrando na vida da gente, a gente começa tipo, a compreender, a entender, porque todos nós temos que ser sábios. Porque ele coloca aqui também, o autor coloca que a sabedoria é um dom, ela é de Deus, ela deve ser buscada, assim como o rei Salomão pediu. Nós devemos pedir sabedoria para Deus, pedir discernimento quando nós temos uma situação, quando nós estamos numa situação que nós não conseguimos resolver, nós temos que nos dirigir ao Deus, do Deus sábio, da sabedoria, e pedir a Ele que Ele mande luz, que Ele mande para nós, que nós discernimento para sabermos entender a situação, parar, refletir, ouvir, escutar a voz da sabedoria interior que Deus nos vai dar. É isso, buscar a Deus. Que fala temor a Deus é o buscar, é o compreender que a sabedoria vem de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos suficientes sábios. Aí nós fazemos coisas que nós depois nos arrependemos, e porque antes nós não pensamos, e porque antes nós não buscamos a sabedoria. Por quê? Porque a nossa altivez e achar que somos sábios e não somos, e não fomos sábios. Então é isso, por isso que tem que ter tudo, tem que ter, igual ele falou, justiça, direito, retidão, para ensinar sagacidade é para quem é ingênuo demais. Não deve ser ingênuo demais. Ingenuidade, sim, sim, sim para tudo. Tem pessoas que não conseguem dizer não, não tem sabedoria para entender se aquilo faz bem para ela, se aquela decisão vai ser boa ou não. Já vai acatando, vai fazendo tudo que o outro pede. Não tem sabedoria, não tem discernimento. E acaba fazendo coisas que ela vai ser prejudicada mais para frente. Então é isso, sabedoria é ter discernimento. Aqui eu vou resumir um pouquinho dessa lida aqui, ó. O significado da sabedoria. Vou ler aqui, né? É porque eu tô lendo a Bíblia, né? Então eu vou continuar lendo. Aqui, ó. Resistir aos injustos. Meu filho, escute a disciplina do seu pai e não despreze os ensinamentos de sua mãe.
porque serão para vocês uma coroa formosa na cabeça e um colar no pescoço. É a obediência, é escutar a voz. Aqui como diz pai, está relacionando a escutar a voz da sabedoria de quem sabe. Porque o nome pai, mãe, é, é o que ensina. E aquele que seja o mestre, ou refere-se a mestre, né, a tutor. Então, temos que escutar alguém que sabe mais do que a gente. Não necessariamente seja um pai ou uma mãe, mas tem que escutar a voz, né, da sabedoria de quem sabe mais, da voz, né? Porque aquele que não escuta é aquele que vai arcar também com sofrimentos, porque vai sofrer. Meu filho, se os pecadores quiserem enganar vocês, ó, não se deixe arrastar. Eles costumam dizer: venha conosco, vamos fazer emboscadas para matar, vamos cercar impunemente o inocente. Nós engoliremos vivos como faz a morte, inteiros como aqueles que baixam uma cova. Conseguiremos todo tipo de riqueza, encheremos nossa casa das coisas roubadas. Participe do nosso grupo, faremos uma caixa comum. Meu filho, não ande com. Então, assim, aí ele aconselha, não ande com pessoas assim, má conselheiras, com má conduta, que está elevando. Isso é sabedoria, não andar com pessoas que não é da nossa. Se você quer ser alguém próspero, ande com pessoas prósperas, é sabedoria. Se você andar com pessoas resmungonas, pessoas pessimistas, pessoas que só traz desgraça, você vai ser uma dessas. Me diz com quem tu andas, que direi quem tu és. Então, anda com quem tem sabedoria, é isso. Eu não vou ler tudo, não, porque repete e vai ficar muito extenso. Mas eu só quero passar aqui um. Olhei para lá, porque a Bíblia estava lá andando, passeandinho. Vamos lá, vou passar aqui um exemplo de sabedoria do rei Salomão. Peguei. Cada dia eu vou trazer um exemplo dele. Hoje eu vou pegar um aqui que é sábio, que você pode dizer assim, mas esse exemplo aí não é aquele exemplo, né? Mas só para você ver o quanto o rei Salomão era sábio. Vamos lá. Essa é uma historinha aqui do livro dos reis, capítulo 3, versículo 16. Pega sua Bíblia e vai lá, livro do primeiro reis, capítulo 3, versículo 16. Então, pega sua Bíblia e vamos lá. Ó. O rei ouvir para fazer justiça. Conta essa história. Duas prostitutas, duas mulheres, foram até o rei e se apresentaram. Uma das mulheres diz: Meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho. 3 dias depois que dei à luz, ela também teve uma criança. Não havia mais ninguém conosco. Nós estávamos sozinhas na casa. Aconteceu que certa noite essa mulher se deitou sobre o seu próprio filho e ele morreu. Ela se levantou durante a noite e, enquanto eu dormia, pegou o meu filho que estava junto comigo e colocou ao lado dela. Depois colocou do meu lado o seu filho morto. Quando acordei de manhã para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Olhei bem, aí notei que não era o filho que eu tinha dado à luz. A outra mulher retrucou: Não é verdade, o meu filho está vivo. É o dela que morreu. A primeira contestou: É mentira, seu filho está morto, é o meu que está vivo. E começaram a discutir diante do rei. Então o rei interveio. Uma diz: Meu filho está vivo e o seu está morto. A outra diz: Mentira, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam uma espada. E levaram uma espada. O rei disse: Cortem o menino vivo em 2 partes e deem metade para cada uma. Então a mãe do menino vivo sentiu as entranhas se comoverem pelo filho e suplicou: Meu senhor, dê a ela o menino vivo. Não o mate. A outra, porém, dizia: Nem para mim, nem para ela, nem para você. Dividam o menino pelo meio. Então o rei deu a sentença: Entreguem o menino vivo à primeira mulher. Não o matem. Ela é a sua mãe. Toda Israel ficou sabendo da sentença que o rei tinha dado. Eu respeitava, pois
viram que ele possuía sabedoria divina para fazer justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, olha que história, né? Poderia ter contado ela sem ler aqui, porque eu sei dessa história já desde criança, mas eu tô lendo para você se localizar na sua Bíblia, porque tem muitas histórias bíblicas que nos ensinam a não cair em ciladas e também, tô lendo aqui, tem um branquinho aqui. Ciladas, essa mulher morreu o filho dela e ela não estava nem aí. Ela queria que o rei desse o filho da outra para ela, né? Ela queria fazer a sacanagem, porque ela não amava nem o dela, né? Que ela matou, dormiu em cima. E ela queria o da outra, que era assim, ó, o meu morreu, eu quero que você deseje mal para outra também, né? Não se importou, enquanto o rei falou que ia cortar o filho no meio, dar metade para cada um. Mas por que que o rei agiu dessa maneira? Ele agiu com sabedoria. Ele falou: vou descobrir quem é a mãe verdadeira, porque uma mãe verdadeira não. Bom, não sei, né? Uma mãe verdadeira não deseja o mal pro seu filho. Ela vai abrir mão, se for possível, mas para desejar que o filho continue, né? Vivo. A mãe verdadeira, ela ficou assim por dentro, aflita, né? Por seu filho estiver já perto de ser, né? E ela pegou e falou: então dê para ela. Preferiu que o filho fosse entregue para outra que estava acusando falso lá, fazendo falso testemunho, dizendo que o filho era dela, né? E o que acontece? O rei já descobriu aí que a mãe verdadeira era a mãe que teve misericórdia, porque a outra não agiu com misericórdia. Ela queria era, ela queria desejando o mal, né? O mal que tinha nela, queria que a outra também passasse. Então é isso. É um exemplo simples, mas um exemplo a, a abrir os nossos olhos, né? E ser sábio diante dessas coisas, de acusações falsas a nosso respeito, né? Alguém que levanta falso testemunho, alguém que quer se valer em cima. São pequenas coisas. Isso não é pequenas coisas, porque essa sabedoria de Salomão, outro não poderia não ter, se não tivesse Deus, né? Porque ele era temente a Deus, ele tinha misericórdia, ele era temente, ele soube, né? Entregar a criança à mãe verdadeira, não à mãe falsa. Então é isso por hoje. Eu fico por aqui, senão vai estender muito. E você vai, ó, picar mula, como diz aí os antigos. Meu pai dizia picar mula. Então, se inscreva no canal, deixa seu joinha, like. Não se esqueça de compartilhar se faz sentido para você esse vídeo. E venha sempre refletir aqui conosco para que a sua espiritualidade aí se fortaleça cada vez mais. Você recebe uma palavra de Deus de sabedoria para você conduzir a sua vida. E até o próximo vídeo.